Irmãos, eu sei que estamos tendo, dias difíceis, de lutas, de perdas. Nós aqui na nossa igreja tivemos perdas irreparáveis, como a vida do irmão João, da irmã Arlene, que em meio a essa pandemia, Deus ceifou para si. E a gente não discute com Deus, a gente apenas aceita a sua soberania, o seu cuidado, o seu agir. Assim também como a irmã Nilda aqui, amanhã fará 15 dias que Deus também tomou para si a sua serva. E nós aceitamos, e mesmo nessas perdas, a gente entende que nós devemos ser gratos a Deus, porque Deus tem preservado a minha e a sua vida. Amém? Deus tem nos guardado. E Deus tem, mesmo diante dessas situações de perda, nos privado de não perdermos ainda mais pessoas amadas e queridas. E irmão Agerton é um dos, que esteve, podemos dizer assim, à beira também de ser levado pelo Senhor. Mas Deus olhou para nós e disse assim: eu vou ter misericórdia dessa igreja, vou preservar esse, porque não só da igreja, mas também da família, dos que amam, dos que convivem com Ele. E a gente não sabe os critérios que Deus usa na hora de dizer assim: esse eu vou chamar, esse eu vou deixar, esse eu vou chamar, esse eu vou deixar. Deus sabe os critérios que Ele utiliza. Mas nós nos alegramos hoje com o retorno do irmão Agerto, de revê-lo aqui em nosso meio, depois de muita oração também, de clamor, estando ali na UTI, entubado, recebendo aqueles boletins que só Jesus, para segurar as nossas emoções. E quando a gente recebia um positivo no dia, no outro dia, acabava com a nossa esperança, com a nossa fé. A gente dizia: Senhor, nos ajude aqui, mas aprove ao Senhor guardar, preservar, restaurar, restabelecer. Essa semana falei com ele disse: pastor, até correndo eu já estou fazendo um trotezinho. Glória a Deus por isso, irmãos. E nós queremos hoje nos alegrar com ele. Eu queria convidar o irmão Agerto aqui para ele contar um pouco daquilo que ele passou, para que a gente também possa se alegrar com Deus, não apenas ficar contando as vítimas que se foram, mas também nos alegrar com aqueles que Deus preservou, pela sua infinita misericórdia, graça, amor que Ele teve conosco, com a família e com a própria vida de Agerto. Amém? Enquanto ele se aproxima, eu quero apresentar aqui a família. Eu acho que esses dois são irmãos, Amém. Os irmãos, cunhadas, o filho Gustavo e Guilherme, que estão aqui conosco também, e a namorada do Gustavo. Sejam bem-vindos. O irmão Luiz, esposo da irmã Ana, está aqui conosco. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Daiane também, Deus abençoe. Como é que nós saudamos a igreja? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Nós amamos vocês. E também está conosco, irmãos, pastor Ângelo. Vai logo mais o breve testemunho de Agerto trazer a palavra do Senhor. Fique em pé aí, pastor Ângelo, e a família Alexandra, missionária Alexandra, Vitória e o Vitor, Amém. Sejam todos bem-vindos. Pastor Ângelo, logo mais eu apresento com mais calma e vai estar trazendo a palavra de Deus. Preste atenção naquilo que Deus fez na vida do irmão Agerto e vamos nos alegrar um pouquinho com esse testemunho que Deus fez na vida dele. Amém? Diga com o seu irmão assim: meu irmão, podia ser você. Podia ser eu, podia ser você. Mas Deus tem nos guardado. Se proteja. Irmãos, irmão, desculpa, eu
Eu já sou um pouco chorão por natureza. Mas os irmãos não sabem o sentimento que eu estou sentindo agora nesse momento, em estar aqui. Hoje que eu fui falar para minha esposa, para meus filhos, que lá no hospital, em meio a tanta dor, o Senhor havia me mostrado esse momento aqui. Ele havia me mostrado. Por isso que para mim é um momento de muito júbilo, muita alegria, de choro, de alegria por estar vivo. O pastor mesmo falou há pouco, eu olho para o salão e a gente sente falta de tantos irmãos queridos que não conseguiram vencer esse vírus maldito e que foi da vontade de Deus que nos levar. Como eu sei que muitos de vocês tiveram familiares, pessoas próximas que também não conseguiram. Mas coube a Deus ter misericórdia da minha vida, para que eu estivesse hoje aqui, contando esse pequeno testemunho da grandeza de Deus na minha vida. E como Deus é bom, como Ele é bom, irmãos. No dia final de janeiro, lá em casa somos 4, eu, Celeste, Guilherme e Gustavo. Eu, Celeste e Guilherme, meu filho mais velho, ele está até ali também, Gustavo está ali, meus filhos. Nós fomos vitimados com a Covid. E até então, estávamos nos tratando em casa com muita dificuldade, né? O Gustavo isolado no quarto, sem poder sair, porque os 3 estavam cometidos com a Covid, já tínhamos feito os testes, né, o swap, e deu positivo. Só que entre o 9º e o 10º dia, a minha situação se agravou. Um período da tarde, para o final da tarde, eu comecei a sentir muita falta de ar. E eu falei para a Celeste, Celeste, chama o SAMU, porque eu não estou me sentindo muito bem, não. A gente ligou para o SAMU, o SAMU chegou lá no início da noite, e quando me colocaram dentro do SAMU, tiraram minha glicemia estava em 568, ao ponto de eu ter uma convulsão. E me levaram para o hospital em Cabedelo, e no hospital em Cabedelo fizeram os primeiros socorros lá e me estabilizaram um pouco. E houve a necessidade que eu fosse internado e transferido. No início da madrugada do dia 7 de fevereiro, eu fui transferido para o Hospital Metropolitano. E lá no Hospital Metropolitano, cheguei lá e fiquei na enfermaria. Eu não lembro muita coisa hoje, irmãos, porque não sei se foi devido ao processo da intubação. Eu esqueci 95% de tudo que aconteceu comigo no momento que eu que eu entrei na enfermaria. Eu não lembro muita coisa. Mas eu só sei que eu fiquei 3 dias na enfermaria. No 3º dia, a situação piorou e eu fui entubado. Passei 10 dias entubado. E foram momentos assim muito difíceis, né? Principalmente para minha família, porque
Quando você está entubado, você não vê nada. É como se você estivesse dormindo, é um coma induzido. Eu não lembro de nada. É como um piscar de olhos. Mas quem está aqui fora está sofrendo muito. E foi um momento muito cruel, muito difícil, irmãos. Eu soube disso depois que eu saí, que minha família me contou, foram me contando aos poucos as situações. Até então eu não podia receber muita coisa, porque eu estava muito fraco. Mas eu soube as situações nos primeiros dias da intubação, como o próprio pastor disse, foram os piores dias. Os boletins chegavam cada vez piores. E no pior dia, eu acredito que tenha sido no pior dia de resultado, coitada a Celeste, meus filhos, meus irmãos, meus amigos próximos, irmãos da igreja, as pessoas ficavam esperando os boletins e eles já não conseguiam comer, eles já estavam numa situação de Covid também, a situação deles piorou em casa, quase foram internados também, Guilherme e Celeste. Mesmo assim, eles achavam forças e ficavam quase que o dia todo na sala esperando chegar o boletim, porque sabiam às vezes que com aquela angústia horrível de saber como que estaria no outro dia. E no dia que foi o pior dia, Celeste tinha recebido um boletim onde os meus rins estavam quase parando, o meu coração estava batendo uma média de 40 batidas por minuto, desacelerado. Eu tinha mais de 50% dos meus pulmões comprometidos. E nesse dia, a esperança realmente tinha acabado. E o pastor me permita, não ia tocar, mas o pastor, nesse dia foi na minha casa. Foi dar uma força para Celeste, para os meninos. Só que o pastor sabia que a minha situação estava pior do que tinham passado no boletim para Celeste. E nesse dia ele ficou numa situação muito complicada, porque não podia falar, porque não podia tirar o único fio de esperança que havia em Celeste. E eles contaram que no diálogo deles, na hora de sair, da saída dele, ela falou: pastor, mas eu acredito, eu tenho um fio de esperança ainda, eu vou me segurar nesse fio de esperança. E ele, já sabendo da gravidade, disse para ela: isso, irmã, segure nesse fio de esperança, porque o Senhor pode fazer a obra dele nesse fio de esperança. E foi aí que Deus agiu, nesse fio de esperança, aonde realmente para os médicos talvez não houvesse muita coisa mais o que fazer, a não ser esperar, talvez uma notícia pior no outro dia. Mas, irmãos, nós servimos a um Deus grande, um Deus que é o mesmo Deus do passado, que fez maravilhas, aquele Deus da Bíblia, que abriu o mar vermelho, aquele que ressuscitou Lázaro. E esse mesmo Deus, ele teve compaixão e misericórdia da minha vida. E o Senhor ouviu as orações dos irmãos. Depois eu soube que diversos irmãos fizeram vigílias de oração. Aqui na igreja fizemos relógio de oração por minha vida. Várias pessoas oraram por mim. E o Senhor agiu. Os boletins depois foram melhorando. O meu corpo foi reagindo. Os boletins começaram a melhorar. Começou a vir um fio de esperança. Depois melhorou. A batalha espiritual continuou muito forte, né? E no 10º dia, para glória de Deus, eu fui estubado.
me perguntam, Agerto, como é estar entubado? Irmãos, eu não tenho a mínima ideia. Eu não sei que eu não vi nada. Eu só me lembro que no dia que me estubaram, eu lembro que eu ouvia vozes assim no escuro, no nada, falando assim, volte, seu Agerton, volte, acorde, saia disso aí, cuspa isso para fora. Eu acredito que tenha sido no momento da estubação. E eu lembro que eu fazia ânsia de vômito. E eu via as pessoas me incentivando. Isso, seu Agerto, isso. É a única coisa que eu lembro. E depois eu lembro que em algum momento retomei minha consciência. E eu já estava no leito, na UTI, fazendo fisioterapias intensivas, VNI, exercícios respiratórios, junto com o seu Aguinaldo, uma pessoa que eu guardo no meu coração por resto da vida, é um técnico que esteve ao meu lado na UTI por muito tempo, todo momento ele estava ali comigo, com muita paciência, me ajudando. E é incrível, irmãos, que após o meu retorno à estubação, eu ainda fiquei 3 dias na UTI, lutando pela minha vida, reaprendendo a respirar. Só Deus sabe que tem coisas que eu nem falo para minha família, nem para minha mulher, para meus filhos, nem para os meus irmãos, para ninguém, porque eu não tenho como expressar o que eu passei ali para sobreviver. Mas foram momentos muito difíceis. Imagina você que na minha consciência eu não tinha ideia que eu ia chegar a esse ponto. Eu tinha ido para o hospital achando que eu ia ficar um dia ali tomando soro e voltar para casa. E quando eu me vi todo cheio de agulhas enfiadas em mim, no meu pescoço, no meu corpo, sonda em mim. Eu sem força para levantar minhas mãos, para botar um copo de água na minha boca. E eu ficava pensando, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Como eu vim parar aqui, Senhor? Por que eu estou aqui? Eu não estou entendendo, eu não consegui entender. Até então eu não tinha, mesmo que eu tinha ouvido aquelas vozes no escuro falando, venha, volte. Eu não ligava as coisas, acho que por causa da sedação, noradrenalina, ou tanta coisa pesada. Eu não tinha ideia que eu tinha sido entubado. No terceiro dia que eu fui, quando o médico chegou no meu leito, e eu já tinha passado muita luta, as fisioterapias na UTI do Metropolitano, inclusive eu oro todos os dias para aqueles profissionais que são maravilhosos. Aquela equipe ali trabalha dia e noite, incansavelmente para curar, para salvar vidas. Eu tenho um amor, uma consideração imensa por aqueles profissionais ali do Metropolitano. E no terceiro dia, eu tinha passado que não tinha hora de fazer fisioterapia, era de manhã, tarde, noite, de madrugada, não existia horário para fazer. Porque eles sabiam que eu precisava reagir, senão eu voltaria para a intubação. E no terceiro dia pela manhã, um médico passou no meu leito, me acordou e falou assim, seu Agerto, o senhor vai ter alta para enfermaria. Eu fiquei vibrando na hora, eu não entendia muito bem o que era aquilo. E foi nesse momento que veio uma psicóloga e me falou, seu Agerton, respeite os limites do seu corpo, que o senhor sabe que o senhor ficou 10 dias entubado. Eu me assustei, porque eu falei, eu fiquei 10 dias entubado. Ela, sim, o senhor ficou 10 dias entubado, o senhor é um milagre de Deus. Foi uma luta muito grande para o senhor voltar. Foi aonde eu tive a consciência do que estava acontecendo comigo. E aí, irmãos, eu fui para a enfermaria
achando que as coisas iam melhorar mais na enfermaria, né? Era um ambiente menos tenso, menos carregado do que a UTI. Para os irmãos terem ideia, o meu leito ficava de frente dos leitos onde as pessoas todas estavam entubadas, na minha frente. E eu via todos, durante o dia todo eu via milhares de pessoas ali entubadas. E eu não tinha na minha consciência que eu tinha ficado daquela forma. Mas na enfermaria as coisas começaram a melhorar. De repente, veio a notícia de uma bactéria. Eu havia pego uma bactéria. E a coisa piorou de novo. Coitada da Celeste, tinha saído um pouquinho para a rua para relaxar. Tinha recebido a lá de Minas. E lá no local onde ela está, ela recebe o boletim dizendo que eu tinha pego essa bactéria. Ela ficou arrasada e pensou, agora, Senhor, acabou, porque uma pessoa fraca como ele está, se voltar a ser entubada, a gente sabe que não é fácil. Irmãos, e foram mais de uma semana de luta, tomando antibióticos fortíssimos. E eu não sabia que eu estava com a bactéria. Eu sabia que eu estava tomando aqueles antibióticos fortes. No terceiro dia, o médico passou. Eu brinquei com ele. Falei, doutor, o senhor vem me dar a minha alta? Ele, não, você está com a bactéria. A gente tem que cuidar. Muito perigosa. E eu, naquela hora, desfaleci, irmãos. Eu confesso que minha fé desfaleceu. E eu comecei a clamar a Deus ali e falar, Senhor, por que tudo isso, Senhor? Por que tudo isso? Mas Deus, mais uma vez, preparou, já tinha preparado tudo, que Ele sabia de tudo que ia acontecer. O Senhor cuidou de mim, continuou cuidando de mim. Meus irmãos, está dentro de um hospital, está dentro de uma enfermaria como eu fiquei, com o corpo todo debilitado, sem conseguir respirar direito, com auxílio de respiradores. No início, nos primeiros dias, vários dias, aliás, eu tinha que colocar comida na minha boca, porque eu não tinha força para levantar as mãos. Eles me davam banho na cama. Eu fazia minhas necessidades. Fralda geriátrica. Porque não tinha força para ir no banheiro. Mas chegou um momento que o Senhor me mostrou esse dia aqui, num momento de muita luta, de solidão. O tempo não passa, irmãos. E eu fiquei, nos primeiros dias na enfermaria, eu fiquei 3 dias sem conseguir dormir. E eu via a manhã passando, a tarde passando, a noite passando, a madrugada passando. Durante 3 dias, não sei se por causa da medicação, dos medicamentos, eu não conseguia dormir. E eu fiquei num leito próximo às janelas, assim, às persianas, saída do hospital. E ali eu via o dia e a noite passar. E nesse momento o Senhor me mostrou esse momento aqui. No momento do meu desespero. Ele fez uma pessoa entrar, uma técnica entrar lá no meu leito. Ela entrou lá no meu leito, chegou para mim e falou assim: Seu Agerton, o senhor está aqui? Eu vi o senhor quando entrou no hospital, na enfermaria, e eu vi o senhor entubado. Meu Deus, o senhor está aqui, o senhor venceu, está vencendo. Eu não lembro da senhora, pois eu lembro do senhor, acompanhei o senhor. E deixa eu falar uma coisa para o senhor é um milagre de Deus. O senhor vai sair daqui e Deus vai lhe permitir, o senhor ir aonde o senhor acredita em Deus. Eu sou evangélico, ela, amém. O senhor vai contar seu testemunho na sua igreja.
Irmãos, e eu fui, na graça de Deus, pastor, prometo que não demoro mais, mas Celeste, um dia também, eram 5 horas da manhã, recebeu uma ligação de uma irmã e disse para ela: minha filha, eu estou te ligando dessa hora porque Deus me mostrou aqui a história do rei Ezequias, né, que Deus concedeu mais alguns anos de vida. Eu não estou dizendo que Deus vai conceder só mais alguns anos de vida, mas Agerton não vai morrer. Não vai, irmão, pode crer que ele não vai morrer. E aí, irmãos, eu fui melhorando, as coisas foram acontecendo, e no dia 2 de março eu recebi alta. Foi um dia de muita alegria, de muito júbilo, de muita felicidade. Cheguei em casa ainda muito fraco, né, sem conseguir andar direito, mas comecei a fazer minhas fisioterapias, comecei a me dedicar, fui melhorando, né? E hoje eu estou aqui. Ainda não estou 100% recuperado, mas já estou com 70% das minhas forças. Irmãos, eu queria deixar rapidamente para os irmãos aqui o Salmo 18, que diz assim, só um pedacinho dele, que ele fala assim: eu te amo, o Senhor da minha força, o Senhor da minha rocha, a minha fortaleza e meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é meu escudo e o poder que me salva. A minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas de Sheol me envolveram, e os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. E do seu templo eu ouvi a minha voz, e meu grito chegou à sua presença e aos seus ouvidos. Amém? E só para finalizar, irmãos, eu queria agradecer. Eu não tenho como agradecer, aliás, a todos, irmãos, que oraram por mim, que de alguma forma passaram junto com minha família esses momentos tão difíceis. Eu não vou citar nomes aqui para não ser injusto com ninguém, mas eu quero agradecer, irmãos. Só Deus para retribuir. Você sabe que eu estou falando com você. Pelas orações incessantes por minha vida, pelo apoio emocional, pelo apoio por mantimentos que vários irmãos levaram para minha família no período que eu estava precisando, ao suporte financeiro, graças a meus irmãos que sempre estiveram ao meu lado, que nunca abandonaram minha esposa e meus filhos nesse momento tão difícil. Ao meu pastor, a cada irmão, e dizer para vocês, meu irmão, que hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de perdão. Não guarde, não leve para casa uma mágoa, um rancor, porque você não sabe como vai ser daqui a 1 minuto, 5 minutos. A gente está aqui e amanhã não está mais. Fica tudo, fica a conta do banco, fica roupa, fica tudo para trás. Eu não saí de casa para dar um tchau para minha esposa, um abraço nela, para meus filhos, para meus irmãos, para minha família, para irmãos da igreja. Eu saí para voltar e passei, quase fui. Então não vale a pena, irmãos.
Não vale a pena. Se você tem no seu coração alguma mágoa, algum rancor, ou uma briga, ou um ressentimento com alguém, guarde isso não. Porque o dia que essa pessoa for, você vai sentir a falta dela. E talvez não dê tempo de pedir perdão. Então Deus quer que a gente se perdoe agora, nesse momento, que a gente libere perdão, que a gente perdoe, que a gente ame o outro nesse momento, agora, o hoje. Eu vou só, pastor, me permite, eu só queria colocar um resuminho pequeno. Pode apagar a luz aí, irmão? Resuminho pequenininho aqui do que aconteceu. Nunca houve noite que
pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá na cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos cantar juntos esse hino. Aquilo que parecia não ter saída. Glória a Deus. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que Amém. Você é minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. sou um milagre, estou aqui. Aplauda ao Senhor, aleluia. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia, glória a Deus.